E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, e aí? Hoje a gente vai desvendar os bastidores de 4 livros que, vamos combinar, são protagonistas da história, os Evangelhos. É isso aí. Se você está chegando agora, cola com a gente. Aqui no Fé em Letras, a gente pega pilhas de livros, artigos, pesquisas e a gente transforma tudo em conhecimento fácil de digerir. É como aprender sem precisar virar a noite estudando. Exatamente. E segura essa. A gente vai responder perguntas que talvez você nunca tenha pensado em fazer. Tipo, você sabia que rolavam outros evangelhos além dos famosos 4? Pois é. E por que será que o evangelho de Marcos é o mais enxuto da turma? A gente vai até desvendar o mistério do documento Q, que é tipo um fantasma literário. É verdade. Preparados. Apertem os cintos, porque a aventura vai começar. Mas calma lá. Antes de começarmos a nossa aventura, precisamos responder a uma pergunta fundamental. O que define um evangelho? Eu também fiquei pensando nisso, não é só um livro com capa bonita, né? Com certeza. No mundo antigo, a palavra evangelho era tipo um anúncio bombástico, uma notícia que mudava tudo, sabe? Só que com um peso religioso colossal. Para você ter uma ideia, até os imperadores romanos usavam essa palavra para celebrar a ascensão ao poder. Era tipo notícia urgente, novo imperador no pedaço. Nossa, que interessante. Então, evangelho era um termo bem importante, tanto no mundo político quanto no religioso. Mas como essa palavra foi parar na história de Jesus? Boa pergunta. Quando os cristãos usaram o termo evangelho para falar de Jesus, eles estavam elevando ele a um patamar gigantesco. A mensagem dele, a boa nova do reino de Deus, era ainda mais impactante do que a coroação de qualquer imperador. Afinal, estamos falando da salvação da humanidade, não é brincadeira. Faz sentido. É como se a história de Jesus fosse a notícia mais importante de todos os tempos. Mas como essa história saiu do boca a boca e virou livro? Teve algum escriba acompanhando Jesus e anotando tudo. Que nada. Imagina que, antes dos livros, a história de Jesus era transmitida de pessoa para pessoa, como um tesouro precioso, era chamada memória social em ação. Memória social? Que nome chique. Explica melhor essa ideia. Claro. Pense na comunidade cristã como uma grande família reunida ao redor de uma fogueira. Cada um contava suas lembranças sobre Jesus, do seu jeito, com detalhes diferentes, mas sempre preservando a essência da história. É como um jogo de telefone sem fio, só que com pessoas garantindo que a mensagem principal não fosse distorcida. Então a história ia sendo moldada pela comunidade, mas sempre mantendo a mensagem de Jesus no centro, né? Exatamente. E essa memória era viva, dinâmica, alimentada pelas experiências da comunidade. É por isso que os evangelhos são tão ricos e complexos. Eles são a soma da memória individual, da experiência coletiva e da fé da comunidade, tudo misturado. Que incrível. Mas me explica uma coisa. Por que Mateus, Marcos e Lucas são tão parecidos, mas com algumas diferenças? Parece que um copiou o outro, mas não exatamente. Essa é a grande charada dos evangelhos, o famoso problema sinótico. É como um quebra-cabeça que os estudiosos tentam montar há séculos. E acredite, entender esse problema é essencial para a gente compreender a fundo o que os evangelhos realmente são. Interessante. E quais são as peças desse quebra-cabeça? Que teorias explicam essa semelhança entre os evangelhos? Existem algumas teorias, cada uma com suas pistas e contradições. Uma delas, a mais tradicional, dizia que Mateus escreveu primeiro e os outros se basearam nele. Faz sentido, mas alguns detalhes não batem. Então essa teoria já era. Que outras pistas os estudiosos encontraram? Aí entra a hipótese de Griesbach, que coloca Mateus em primeiro, Lucas em seguida e Marcos como um resumo dos dois. Mas, veja bem, Marcos tem cada detalhe que os outros pulam, então essa teoria também não convence muito. Parece que esse mistério é mais complicado do que parece. Tem alguma outra teoria que faça mais sentido? A mais aceita hoje em dia é a teoria das duas fontes. Segura essa. Ela diz que Marcos escreveu primeiro, Mateus e Lucas usaram ele como base e, prepare-se, também tiveram acesso ao documento que se perdeu no tempo. O Q. Kill! Que mistério é esse? Parece coisa de filme de espionagem. Ninguém sabe ao certo o que significa kill. Mas os estudiosos acreditam que era um documento com frases e ensinamentos de Jesus, sem narrativas. É como se fosse um guia com as palavras mais importantes de Jesus, e a gente só conhece esse guia por causa de Mateus e Lucas. Caramba, é como se a gente tivesse encontrado o mapa do tesouro, mas o tesouro em si sumiu. E por falar em mistérios, você mencionou que existiam outros evangelhos, além dos 4 que a gente conhece. Que tipo de evangelhos eram esses? Ah, essa é a parte mais intrigante. Prepare-se para conhecer um lado surpreendente da história do cristianismo. Alguns desses evangelhos eram bem diferentes do que consideramos hoje como a Bíblia. Temos fragmentos, títulos, menções em cartas antigas. É um verdadeiro baú de descobertas. É um verdadeiro baú de descobertas. E já que a gente está falando de descobertas, você já se perguntou como os primeiros cristãos guardavam as histórias sobre Jesus antes de os evangelhos existirem?
Era só na base do boca a boca ou tinha mais alguma coisa? É verdade, né? Você mencionou a memória social antes, mas como isso funcionava na prática? Será que era tipo um jogo de telefone sem fio gigante com a história modulando a cada pessoa que contava? Boa pergunta. Era meio parecido com um jogo de telefone sem fio, mas com algumas diferenças importantes. A comunidade cristã primitiva era muito ligada à tradição oral, e a memorização era uma ferramenta poderosa para preservar a história e os ensinamentos de Jesus. Eles realmente decoravam tudo direitinho. Caramba! Mas com tanta gente repetindo as mesmas histórias, não tinha o risco de elas serem distorcidas ou até inventadas. Afinal, a memória é uma coisa frágil, né? Claro que esse risco existia, mas a comunidade tinha seus métodos para garantir que a história de Jesus fosse transmitida da forma mais fiel possível. Em primeiro lugar, tinha as testemunhas oculares, pessoas que conviveram com Jesus e viram seus milagres e ensinamentos com os próprios olhos. Entendi. Então era como se eles tivessem a versão original da história gravada na memória. Tipo, eu vi, eu tava lá? Exatamente. As testemunhas oculares eram consideradas fontes confiáveis e tinham um papel fundamental na hora de passar a história adiante, tipo guardiões da tradição. E não para por aí. Além do boca a boca, também tinha um controle de qualidade da informação, sabe? Os líderes da igreja, que tinham a responsabilidade de ensinar e preservar a fé, cuidavam para que a mensagem se mantivesse fiel aos ensinamentos originais. Interessante. Então não era só uma questão de decorar as histórias, mas também de interpretá-las e transmiti-las de forma correta. Tinha todo um cuidado, né? Com certeza. E para garantir que todo mundo estivesse na mesma página, a comunidade se reunia regularmente para celebrar a Eucaristia e ouvir a pregação, o que ajudava a manter a tradição viva e unificada. Era como um grande encontro de família para relembrar as histórias do passado e fortalecer os laços. Faz todo sentido. Mas em algum momento, essa tradição oral precisou ser colocada no papel, né? Como foi essa transição? Teve algum momento específico em que a comunidade decidiu, vamos registrar tudo por escrito? Acredita-se que a mudança da tradição oral para a escrita aconteceu aos poucos, a partir da segunda metade do século I. Vários fatores contribuíram para essa mudança, como a necessidade de preservar a história de Jesus para as futuras gerações. Com o tempo, as testemunhas oculares foram desaparecendo e a comunidade percebeu que precisava registrar seus relatos por escrito para que não se perdessem para sempre. Nossa, como se eles tivessem percebido que a memória, por mais poderosa que seja, não é eterna. Era preciso registrar a história de Jesus para que ela pudesse sobreviver à passagem do tempo, né? Exatamente. E a expansão do cristianismo para outras regiões também impulsionou essa mudança. Com a pregação do evangelho em diferentes lugares, surgiram novas comunidades que precisavam ter acesso à história e aos ensinamentos de Jesus. E os livros se tornaram uma forma mais prática e eficiente de espalhar a mensagem. Faz sentido. Mas e aí? Como os evangelhos que conhecemos hoje se destacam em meio a tantos outros escritos sobre Jesus que circulavam na época? Teve algum critério especial para a escolha deles? A escolha dos 4 evangelhos que entraram para o cânon da Bíblia foi um processo longo e cheio de debates. Um dos principais critérios foi a apostolicidade, ou seja, a conexão direta com os apóstolos de Jesus, aqueles que conviveram com ele e testemunharam seus ensinamentos. Ah, tá. Então os evangelhos de Mateus e João, que foram escritos por apóstolos, já tinham um ponto a favor nessa seleção, certo? Com certeza. Afinal, eles eram considerados fontes primárias com informações de primeira mão. Já os evangelhos de Marcos e Lucas, embora não escritos por apóstolos, tinham uma forte ligação com a tradição apostólica. Marcos era discípulo de Pedro e Lucas era companheiro de Paulo, o que conferia a eles uma autoridade considerável. Interessante. Então a proximidade com os apóstolos era um ponto crucial para a escolha dos evangelhos. Será que só isso bastava? Tinha mais algum critério? Sim. Outro critério importantíssimo foi a ortodoxia, ou seja, a compatibilidade com a doutrina da igreja. Os 4 evangelhos que conhecemos hoje apresentavam uma imagem de Jesus e uma mensagem que se alinhavam à fé da maioria das comunidades cristãs da época. Eles falavam de Jesus como Messias, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade. Entendi. É como se a igreja tivesse feito uma seleção rigorosa, escolhendo apenas os evangelhos que realmente refletiam a fé cristã como era entendida na época, né? E os outros escritos sobre Jesus, do que aconteceu com eles. Alguns deles se perderam no tempo, enquanto outros sobreviveram em cópias fragmentárias ou em menções de autores antigos. Esses escritos ficaram conhecidos como evangelhos apócrifos. Apócrifo, que nome misterioso. O que isso significa? A palavra apócrifo significa escondido ou secreto. Esses escritos não eram necessariamente falsos ou inventados, mas a igreja não os considerou inspirados por Deus ou adequados para o uso litúrgico. Então é como se eles fossem uma espécie de versão estendida da história de Jesus, mas que não entraram para a edição final do livro. E o que eles diziam de diferente?
Alguns apresentavam uma visão gnóstica de Jesus, que o via como um ser divino que veio revelar o conhecimento secreto para a salvação da alma. Outros se concentravam em aspectos da vida de Jesus que não estavam presentes nos evangelhos canônicos, como sua infância ou seus supostos casamentos. É como se a gente tivesse acesso a cenas extras de um filme que não entraram na versão final. Que fascinante. Esses evangelhos apócrifos nos mostram que a história de Jesus era muito mais complexa e diversa do que a gente imagina. É como se a gente tivesse várias peças de um quebra-cabeça, e cada evangelho nos mostrasse um pedacinho diferente da imagem completa. Com certeza, eles são fontes importantes para entendermos o contexto histórico e cultural em que o cristianismo surgiu e se desenvolveu, e também as diferentes interpretações que surgiram ao longo do caminho. E voltando aos evangelhos canônicos, você mencionou que eles se basearam na tradição oral, mas também tiveram acesso a outros documentos. Como isso funcionava? Lembra do problema sinótico que a gente falou antes? Mateus, Marcos e Lucas compartilham muitas histórias e ensinamentos de Jesus, mas com algumas variações. Para explicar essas semelhanças e diferenças, os estudiosos criaram várias teorias. Parece que esse problema sinótico é um mistério que intriga os estudiosos há séculos. E qual é a teoria mais aceita hoje em dia? A teoria mais popular para desvendar esse enigma é a teoria das duas fontes, que a gente já mencionou antes. Ela diz que Marcos escreveu seu evangelho primeiro e que Mateus e Lucas usaram um texto de Marcos como base, além de um outro documento chamado Q. O famoso Q. Mas o que seria esse documento? Era tipo um rascunho dos evangelhos. A existência do Q é hipotética, nunca encontramos nenhuma cópia dele, mas muitos estudiosos acreditam que ele existiu de fato. Provavelmente era uma coleção de frases e ensinamentos de Jesus, sem narrativas, como se fosse um guia com a essência da sua mensagem. Que intrigante. Então, cada evangelista usou suas fontes e sua criatividade para compor sua própria versão da história de Jesus. Exatamente. E essa diversidade de perspectivas é o que torna os evangelhos tão ricos e fascinantes. Cada um deles nos mostra um lado diferente de Jesus, e a combinação de todos eles nos dá uma visão mais completa da sua vida, ensinamentos e mensagem. E o Evangelho de João, ele parece bem diferente dos outros três. E o Evangelho de João é realmente único. Ele tem um estilo mais reflexivo e teológico e se concentra em temas como a divindade de Jesus, o amor de Deus e a vida eterna. É como se ele nos levasse para um nível mais profundo de compreensão da figura de Jesus. E como ele se encaixa nesse quebra-cabeça da formação dos evangelhos. A relação de João com os outros evangelhos é um dos grandes debates entre os estudiosos. Alguns acreditam que João conhecia os evangelhos sinóticos e se inspirou neles, mas com muita liberdade. Outros defendem que João teve acesso a fontes independentes e que sua obra é o resultado de uma tradição própria. É realmente fascinante como a história dos evangelhos é cheia de mistérios e nuances. É como se cada descoberta abrisse portas para novas perguntas e novas interpretações. Com certeza. E é essa busca constante por conhecimento que torna o estudo da Bíblia tão enriquecedor. Mas por hoje, acho que já fizemos um bom mergulho no mundo dos evangelhos. Você concorda? Sem dúvida. Espero que nosso ouvinte tenha apreciado essa viagem pelos bastidores da história dos evangelhos e que essa jornada o inspire a aprofundar seus conhecimentos sobre a Bíblia e a fé cristã. Com certeza. E para quem está acompanhando este episódio do Fé em Letras, não se esqueçam de dar like, seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras literárias. E se você tiver alguma sugestão de livro para a gente explorar, escreva aqui embaixo nos comentários. Sua participação ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Fiquem ligados, porque na terceira e última parte deste episódio, a gente vai desvendar o impacto dos evangelhos na vida dos primeiros cristãos e o legado que eles deixaram para a história. É isso aí. E falando em impacto, você já parou para pensar como os evangelhos mudaram a vida das primeiras comunidades cristãs? Afinal, não era só ler uma história interessante, né? É verdade. Eles colocavam em prática, né? Imagina que os evangelhos tenham sempre tipo um guia para a vida deles, uma bússola para a fé. E o que você acha? Exatamente. Os evangelhos não eram só livros para enfeitar a estante, eles moldavam a vida da comunidade, ditavam como eles se relacionavam, como eles enfrentavam os desafios, como eles compartilhavam a fé. Era tipo um manual de instruções para viver como cristão. Legal. E como esses ensinamentos se traduziam na prática? Tipo, como era o dia a dia dessas comunidades? Pensa nos ensinamentos de Jesus sobre amar o próximo, perdoar, ter compaixão. Tudo isso moldava a ética cristã, incentivando a caridade, a busca por justiça, o cuidado com os mais necessitados. Era colocar a mão na massa e viver o que Jesus pregava. E esses valores estão presentes em todos os evangelhos, né? Mas cada um tem seu jeitinho de apresentar a mensagem, não é? Isso mesmo. Cada evangelho tem suas nuances. Mateus, por exemplo, destaca a justiça social e a importância de seguir a lei. Marcos, por outro lado, enfatiza a urgência de espalhar a mensagem do evangelho, o chamado para seguir Jesus radicalmente.
Lucas coloca o holofote na misericórdia de Deus, na inclusão dos marginalizados. E João nos convida a mergulhar na divindade de Jesus, no significado da vida eterna. É como se cada evangelho pintasse um retrato diferente de Jesus, mas usando a mesma paleta de cores. Nossa, que interessante. E como essas comunidades usavam os evangelhos do dia a dia, eles se reuniam para ler e discutir os textos, tipo um clube do livro. Sim, a leitura pública dos evangelhos era um momento sagrado nas celebrações. Os cristãos se reuniam para ouvir as histórias de Jesus, refletir sobre seus ensinamentos, fortalecer a fé. Era como recarregar as energias, se conectar com a comunidade. Que legal. Imagino a emoção de ouvir aquelas histórias pela primeira vez, de sentir a presença de Jesus através das palavras. Com certeza. Era um momento de profunda conexão com a tradição, com a comunidade, com a fé. Era como se Jesus estivesse ali, no meio deles, guiando seus passos. E como os evangelhos ajudaram a espalhar o cristianismo pelo mundo, eles eram usados como ferramenta de evangelização. Sem dúvida. Os evangelhos eram essenciais para apresentar Jesus aos que ainda não conheciam, para explicar os fundamentos da fé, convidar as pessoas a se tornarem seguidores de Cristo. Era como um passaporte para o reino de Deus. É incrível como esses livros, escritos há tantos séculos, conseguiram cruzar fronteiras, culturas e idiomas, levando a mensagem de Jesus para todos os cantos do mundo. E qual o legado dos evangelhos para nós, cristãos de hoje? O legado dos evangelhos é imensurável. Eles são nossa principal ponte com Jesus, a fonte mais confiável para conhecermos sua vida, seus ensinamentos, sua mensagem de salvação. São um farol que ilumina nosso caminho, nos inspirando a viver com amor, serviço, compromisso com o reino de Deus. É verdade. Os evangelhos são um tesouro que precisa ser redescoberto a cada leitura. Mas como a gente pode fazer isso? Mergulhando nos textos com atenção, buscando entender o contexto histórico, a mensagem teológica, a aplicação prática para a nossa vida. É preciso ir além da leitura superficial e se aprofundar nas entrelinhas, nos detalhes, nas nuances. É como descascar uma cebola. Cada camada revela um novo aroma, um novo sabor. Que bela analogia. É como se os evangelhos fossem um banquete para a alma, com diferentes pratos para a gente degustar e saborear. E para finalizarmos nosso mergulho de hoje, que tal uma reflexão? Qual a sua história com os evangelhos? Qual deles te marcou? Qual te desafia? Qual te inspira? Compartilhe a sua experiência nos comentários e ajude a enriquecer a conversa. Isso aí. E não se esqueça de dar like, seguir o canal Fé em Letras e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos. Valeu pela companhia, pessoal. Até a próxima.